Antes de começar, me fala nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. Agora vamos à história. Gracinha ouviu o comentário no exato momento em que entrava pela porta da cozinha com a bandeja nas mãos. Mulher pobre não tem vergonha na cara. Aparece aqui depois de tanto tempo de mãos abanando e ainda acha que tem direito de olhar para o patrão nos olhos. Era Dona Celeste, a cozinheira mais antiga da Fazenda Boa Vista, sussurrando para auxiliar com aquele tom de quem faz questão de ser ouvida. Gracinha parou. A bandeja tremeu levemente entre os dedos, mas ela não deixou cair. Respirou fundo. Abaixou os olhos por um segundo. Só um segundo. E depois os levantou de volta. Continuou andando. Colocou a bandeja na mesa da varanda com a mesma calma de sempre. 52 anos de vida tinham ensinado a ela uma coisa que nenhuma escola ensina, que tem dor, que a gente engole sem fazer barulho, não por fraqueza, mas porque a dignidade não precisa de plateia. Gracinha tinha chegado à fazenda há 3 semanas. Voltou para Boa Vista do nada, sem mala grande, sem marido, sem aquela vida que ela tinha ido construir lá fora. Voltou com uma mochila, uma filha já criada e uma dívida que não era de dinheiro, era de tempo. A mãe dela tinha sido amiga da mãe de Natan, e quando Dona Lourdes, a mãe do fazendeiro, começou a piorar da cabeça, foi Gracinha quem apareceu. Não porque ninguém pediu, porque ela sabia que era preciso, e porque precisava de trabalho, e porque às vezes a vida empurra a gente de volta para os lugares que a gente jurou que não voltaria. Natan Figueiredo era o nome que ainda pesava na boca dela quando ela tinha coragem de pronunciá-lo. Eles tinham se conhecido crianças, tinham crescido paralelos, ele no casarão, ela na casa pequena da funcionária da fazenda. Tinham trocado olhares durante anos, aqueles olhares que a gente nunca nomeia, mas que nunca esquece. E quando ela tinha 22 anos, Natan tinha chegado perto. Tinha chegado perto demais. Tinha dito coisas que pareciam promessas. E depois, o pai dele apareceu com a filha do prefeito no braço e Natan deixou o silêncio falar por ele. Gracinha foi embora no mês seguinte. Casou com outro homem. Sofreu de outro jeito, e agora estava de volta, 52 anos, cabelos mais brancos do que pretos, mãos que conheciam o trabalho e um coração que ela achava que tinha aprendido a fechar chave. Nathan era o que a cidade chamava de homem de respeito. 56 anos, ombros largos, ainda que o tempo tivesse pesado neles, olhos escuros que não revelavam quase nada. Tinha dinheiro, tinha terra, tinha o nome que todo mundo pronunciava com cuidado. E tinha uma solidão tão antiga que ele já nem reconhecia mais. Tratava como hábito. Quando soube que Gracinha estava na fazenda, ficou 2 dias sem passar pela ala onde a mãe ficava. 2 dias inteiros. A administradora da fazenda achou estranho. A mãe perguntou por ele. Natan disse que estava ocupado. Estava ocupado com o passado, aparecendo de volta com cabelos brancos e olhos que ainda tinham aquela coisa que ele nunca tinha conseguido nomear, mas que o incomodava como uma pedra no sapato durante os últimos 30 anos. Quando ele finalmente foi ver a mãe, Gracinha estava sentada ao lado da cama, lendo em voz alta. Lendo um livro de orações, devagar, com aquela voz que ele tinha esquecido que lembrava. Grave, pausada, quente. Dona Lourdes tinha os olhos fechados, mas um sorriso no rosto. Natan ficou parado na soleira. Ela não virou, mas ele sabia que ela sabia que ele estava ali. Boa tarde, seu Natan, ela disse, sem tirar os olhos da página. Boa tarde, ele respondeu, e saiu. Os primeiros dias foram assim. Ele chegava, ela estava, ele saía, ela continuava. Educação de distância. O tipo de relacionamento que a cidade inteira ia notar de um jeito ou de outro. E a cidade notou. Primeiro foi Lourdes do armazém,
que comentou que a Gracinha parecia muito confortável na fazenda para ser só uma funcionária. Depois foi o padre, que perguntou para o Natan, com aquele sorriso que não era sorriso, se ele precisava de alguma coisa, alguma companhia. Depois foi Valéria Drummond. 48 anos, divorciada, filha de fazendeiro também, mulher que a cidade inteira sabia que queria Natan há anos. Valéria, que aparecia nos eventos com vestidos que a idade não pedia, que levava tortas para a fazenda com o pretexto de visitar Dona Lourdes, que sorria do jeito que só sorri quem acha que o lugar que quer já está reservado. Valéria foi até a fazenda numa quinta-feira de tarde. Gracinha estava varrendo a varanda da frente quando o carro dela parou no pátio. Ela desceu sem olhar para Gracinha. Passou a 2 metros dela, como se a vassoura fosse parte da paisagem. "Natan está?" Ela perguntou para o ar. Gracinha não respondeu, não porque não soubesse a resposta, mas porque a pergunta não era para ela. Dentro da varanda, Valéria passou um tempo que Gracinha não quis contar. Saiu com aquele sorriso de quem acha que ganhou alguma coisa. Passou por Gracinha de volta, parou e disse, com voz doce demais: "Que bom que tem alguém cuidando da velha. Essas coisas pesadas a gente não tem como fazer sozinha, né?" Gracinha segurou a vassoura. Olhou para Valéria com uma calma que era quase assustadora. "A senhora tem razão", ela disse. "Essas coisas pesadas a gente carrega com amor. Boa tarde." Valéria foi embora sem responder. A virada veio de onde Gracinha menos esperava, de Dona Lourdes. A mãe de Natan tinha dias bons e dias em que a mente sumia num lugar que ninguém alcançava. Naquela tarde, era um dia bom. Gracinha tinha terminado de dar o almoço a ela quando Dona Lourdes segurou o pulso dela com uma força surpreendente para uma mulher naquele estado. "Você foi embora", ela disse. "Faz muito tempo. Você foi embora e ele ficou parado na janela." Gracinha não entendeu de imediato. "Foi embora quem, Dona Lourdes?" "Você, a filha da Inês." A velha a olhou com uma clareza que cortou o ar. "Ele ficou parado na janela 3 dias. Eu vi. O pai dele não viu, mas eu vi." Gracinha ficou em silêncio por um longo tempo. "Isso foi há muito tempo, Dona Lourdes. O coração não tem relógio", a velha respondeu, e fechou os olhos. Aquela frase ficou com Gracinha. Ficou pendurada dentro dela como roupa no varal, balançando sem parar. Ela que tinha aprendido a não esperar nada de homem nenhum. Ela que tinha casado, sofrido, enterrado o marido cedo, criado a filha sozinha, trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo, chegado à menopausa sem ninguém do lado, aprendido a dormir no silêncio como quem aprende um idioma novo. Ela que sabia de dentro, sabia de osso, que mulher da idade dela não devia mais ter aquele tipo de pensamento. E mesmo assim, ela começava a perceber coisas. O jeito que Natan demorava um pouco mais na soleira quando ela estava lendo para Dona Lourdes. O copo d'água que aparecia na mesa ao lado dela sem que ela tivesse pedido. A vez que ele mandou consertar a janela do quarto onde ela guardava seus pertences sem que ela tivesse reclamado do barulho do vento. Pequenas coisas, coisas que um homem como Natan nunca diria em voz alta, mas que uma mulher como Gracinha, que tinha vivido o suficiente para saber o peso do silêncio, conseguia ler. O estrago veio numa segunda-feira à noite. Gracinha tinha ido buscar uns remédios da Dona Lourdes na farmácia da cidade. Na volta, parou no bar do seu Eurico para pedir um copo d'água. O calor estava pesado, o ônibus tinha atrasado, ela estava de pé desde as 6 da manhã. Ela não sabia que Valéria estava lá, não sabia que Valéria tinha passado a tarde inteira plantando uma história. A história de que Gracinha estava na fazenda por interesse, que ela estava se aproximando de Dona Lourdes de propósito, que ela tinha voltado para Boa Vista com um plano. "Todo mundo sabe como essas mulheres são", Valéria disse, alto o suficiente para toda a mesa ouvir quando Gracinha entrou.
Ficam anos fora, não constroem nada e quando envelhecem procuram um homem rico para se agarrar. É triste, mas é a realidade. O bar ficou quieto do jeito que fica quando todo mundo quer ouvir, mas ninguém quer ser visto ouvindo. Gracinha parou na porta. Olhou para Valéria. Olhou para a mesa. Olhou para seu Eurico atrás do balcão, que desviou o olhar. Ela não disse nada. Pediu a água, bebeu, deixou uma moeda na beira do balcão e foi embora. Mas na manhã seguinte, ela escreveu o bilhete. Natan encontrou o bilhete dobrado na mesa da cozinha quando desceu para o café. Letra firme, sem enfeite. Seu Natan, venho pedir demissão. Fui muito grata pelo emprego e pelo teto. Cuide bem de Dona Lourdes. Ela merece. Cuide bem do senhor também. Atenciosamente, Maria das Graças. Ele ficou parado com o papel na mão por um tempo que ele mesmo não soube contar. Chamou Dona Celeste, perguntou onde estava Gracinha. Arrumou a mochila desde cedo, deve estar esperando o ônibus das 8 na parada da estrada. Natan olhou para o relógio da parede, 7h42. Ele saiu sem café, sem chapéu, com o bilhete ainda na mão. A estrada de terra que levava da fazenda até a parada de ônibus tinha uns 2 quilômetros. Natan não pegou o carro. Saiu a pé. Depois começou a andar rápido. Depois foi quase correndo. Um homem de 56 anos com ombros largos e orgulho velho, correndo por uma estrada de barro vermelho, porque o ônibus das 8 não podia levar aquela mulher embora. Ela estava lá, sentada na parada improvisada, um banco de cimento e uma placa desbotada. Mochila nos pés, mãos cruzadas no colo, olhando para o horizonte com aquela postura reta que era a marca dela, que nunca dobrava mesmo quando tudo pesava. Ele parou a alguns metros. Respirando fundo, ela virou devagar, como se já soubesse que era ele. Nenhum dos dois falou por um momento. Você não tinha que vir, ela disse por fim. Eu sei, ele respondeu. Então por que veio? Natan olhou para ela. Olhou do jeito que homem que viveu tempo demais sozinho olha quando finalmente para de se defender. Porque eu fiz isso uma vez. Ele disse com voz baixa, pesada. Fiquei quieto quando não devia. Deixei você ir. E passei 30 anos carregando isso como se fosse uma coisa pequena. Não é pequena. Gracinha não desviou o olhar, mas os olhos dela brilharam. O que aconteceu no bar? Ela começou. Eu sei o que aconteceu no bar. Ele deu um passo para frente. A cidade toda me ligou para contar, e eu sei que você não foi lá fazer nada de errado. E mesmo que tivesse, ele parou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem não tem costume de usá-las assim. Mesmo que tivesse, não era da conta de ninguém além de mim. Não precisa me defender, Nathan. Não é defesa, é o mínimo. Ele chegou até ela. Ficou de pé na frente do banco. Você passou a vida inteira sendo forte sozinha, Gracinha. Sendo digna quando todo mundo queria te ver dobrar. Eu vi isso. Vi quando a gente era novo e vi nessas 3 semanas. E fiquei quieto de novo. Por orgulho, por medo, não sei. Enquanto essa cidade ficava falando o que não é dela falar. Ela levantou do banco devagar. Ficou de frente para ele. Os dois da mesma altura quase. Os dois com marcas que a vida deixa em quem viveu de verdade. Eu tenho medo, ela disse. E a voz saiu sem a proteção de sempre. Não é frescura. É que eu aprendi que quando a coisa parece boa demais, é porque vai doer mais depois. Eu também tenho medo, ele respondeu. E foi a primeira vez na vida que Natan Figueiredo disse isso para alguém em voz alta. O ônibus apareceu na curva da estrada. Os dois olharam. O ônibus passou. Gracinha olhou para o ônibus indo embora. Olhou para o chão. Depois olhou para Natan. Ele não sorriu. Não era homem de sorriso fácil, mas estendeu a mão grande, calejada, honesta, na direção dela. Ela olhou para aquela mão por um segundo que pareceu longo demais e colocou a dela dentro. A cidade falou,
Claro que falou. Falou por semanas. Valéria Drummond deu uma entrevista informal no salão de beleza que durou 3 horas e não convenceu ninguém que ela não estava amargurada. Dona Celeste pediu demissão quando percebeu que o vento tinha mudado de vez. Seu Eurico do bar ficou desconfortável por um tempo, porque Gracinha nunca voltou a comprar nada lá. Não por mágoa, mas porque não precisava mais ir a pé buscar nada na cidade. O que a cidade não sabia, e foi descobrindo aos poucos, era que Natan tinha chamado os funcionários da fazenda numa manhã de sábado e tinha dito, com todas as letras, que Maria das Graças era a mulher dele e que quem não conseguisse respeitar isso estava livre para buscar emprego em outro lugar. Sem drama, sem discurso, com aquela voz baixa de quem não precisa gritar para ser levado a sério. 2 funcionários foram embora. Os outros ficaram. E com o tempo, muitos deles foram aprendendo a gostar de Gracinha do mesmo jeito que a Dona Lourdes sempre gostou. Pela honestidade, pelo cuidado, pela forma como ela não fingia ser o que não era. Dona Lourdes morreu numa manhã de inverno. 4 meses depois, morreu com a mão de Gracinha na mão esquerda e a de Natan na direita, numa cama cheirando a lavanda, com a janela aberta para o pomar. Morreu em paz, do jeito que as pessoas que foram boas durante a vida merecem morrer. Natan chorou. Chorou como um homem que aprendeu tarde demais que chorar não diminui ninguém. Gracinha ficou do lado dele. Não disse nada que precisasse ser dito em palavras. No velório, a cidade toda foi. Não por Gracinha, foi por Natan, por respeito ao nome, pela tradição. Mas Gracinha estava lá do lado dele, de preto, com aquela postura reta que nunca dobrava. E quando as pessoas chegavam para dar os pêsames, Natan a segurava pela mão, na frente de todos, sem explicação, sem desculpa. Do jeito de quem diz, ela está aqui. Trate ela como trataria a mim, a cidade percebeu. Algumas mulheres abaixaram os olhos com vergonha de coisas que tinham dito. Algumas sorriram com aquele sorriso de quem vibra pela felicidade alheia, mesmo sem ter esperado por ela. O pedido foi 3 meses depois, sem jantar chique, sem joelho no chão. Foi numa tarde de domingo, na varanda da fazenda, com o sol se pondo devagar sobre o pasto. Natan foi até onde Gracinha estava descascando mangas, porque ela sempre arrumava o que fazer, e pôs um anel na beira da tigela. Era o anel de Dona Lourdes. Ouro simples, fino, com uma pedra pequena que não era diamante, mas que tinha história. Minha mãe me pediu para te dar isso, ele disse. Antes de morrer, me pediu pelo nome. Disse que você era a única que ela conhecia que merecia. Gracinha olhou para o anel, olhou para ele. Natan, não precisa dar resposta hoje, ele disse. Mas quero que saiba que não é por solidão, não é por costume, não é porque você cuida bem da casa, nem porque a minha mãe gostava de você. Ele parou. Aquela voz que não costumava revelar nada, revelando tudo. É porque você é a única pessoa que me olha e vê o homem, não a fazenda. E isso, Gracinha, é raro demais para fingir que não importa. Ela ficou olhando para o anel por um tempo. As mãos que tinham trabalhado tanto, que tinham criado filho sozinha, que tinham carregado o peso de uma vida inteira sem pedir ajuda, essas mãos pegaram o anel com uma delicadeza que parecia quase sagrada. Não colocou ainda. Segurou. Fechou os dedos ao redor dele. Tenho medo de ser feliz, ela disse, com uma honestidade que doeu. Eu sei, ele respondeu. Eu também, mas a gente pode ter medo junto, que nem é tão diferente de ter coragem. Ela riu. Riu de verdade, daquele jeito que ri quem há muito tempo não encontrava motivo. E Natan, aquele homem que a cidade descrevia como fechado, como duro, como sério demais, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela colocou o anel no dedo. O casamento foi pequeno.
No cartório, numa tarde de quarta-feira, só a filha de Gracinha, 2 funcionários mais antigos da fazenda e o padre, que abriu uma exceção de consciência porque ele, no fundo, sabia que aquela história merecia uma bênção. Mas o que a cidade lembrou por anos não foi o casamento. Foi o que aconteceu no sábado seguinte, quando Natan e Gracinha foram juntos ao armazém da Lourdes comprar mantimentos. Ela entrou antes dele, ficou na fila. E quando a Lourdes começou a abrir a boca com aquele sorriso de quem ia dizer alguma coisa velada, Natan chegou por trás, pôs a mão no ombro de Gracinha e disse: "Pode colocar tudo na conta da fazenda." Olhou para Lourdes, como sempre. E depois virou para Gracinha e perguntou, com uma naturalidade que era quase ternura: "Você quer aquele azeite que você estava olhando na semana passada?" A Lourdes nunca mais fez comentários sobre Gracinha, sobre coisa nenhuma relacionada a ela. Tem noites que Gracinha fica na varanda depois que Natan dorme. Fica sentada na cadeira de palha que era de Dona Lourdes, olhando para o pasto escuro e para o céu cheio de estrelas que o interior guarda como se fossem tesouros. Pensa na vida que teve antes, no marido que não ficou, nas madrugadas criando a filha, nas vezes que achou que o cansaço ia ganhar. Pensa em quantas vezes, nos anos lá fora, ela tinha ouvido que mulher pobre não tinha direito de sonhar alto, que na idade dela não tinha mais espaço para recomeço, que amor de verdade era coisa de gente nova, de história de filme, de quem ainda não tinha vivido o suficiente para saber que o mundo não costuma ser generoso. E aí ela olha para o anel no dedo, o ouro simples de Dona Lourdes, a pedra pequena que não é diamante, mas que tem história, e pensa que talvez o mundo não seja generoso mesmo, mas que às vezes a vida é. Às vezes a vida espera a gente cansar de lutar sozinha, espera a gente estar prestes a desistir, e aí entrega de volta uma coisa que pareceu perdida para sempre, não como prêmio, não como recompensa, como prova de que resistir valeu a pena. Natan abre a porta da varanda às vezes. Aparece descalço, cabelo despenteado, olhando para ela com aquele olhar que diz mais do que ele sabe dizer. "Vem dormir", ele fala. E ela vai. Não porque precisa, porque quer. E essa diferença pequena e enorme, é a coisa mais bonita que ela aprendeu em 52 anos de vida, que toda mulher que já foi embora cedo demais, que já engoliu lágrima em público, que já duvidou que merecia, saiba que o amor maduro não chega com fanfarra. Chega de mãos calosas, com medo também, pedindo licença na beira da porteira. E quando chega assim, é para ficar. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Natan e Gracinha. Quero saber quem ficou até o fim. E me conta, o que você achou dessa história? Te emocionou? Te lembrou de alguém? Escreve aqui embaixo, eu leio tudo.